pessoal do quinto ano, agora vamos iniciar as atividades conceituais de matemática do PET Municipal. A matemática é uma ciência muito incrível, que possui linguagem própria, por isso é muito importante aprendermos as regras e símbolos que esta linguagem nos apresenta. Cada símbolo, cada vírgula tem sua interpretação, por isso é importante que sempre leiamos com muita atenção as atividades propostas, situações, problemas ou ideias. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as regras que não compreender e enviar para o professor todas elas. Não se esqueçam que mais importante do que dar a resposta certa, na matemática buscamos o como chegamos à resposta. Por isso é muito importante que sempre registrem as operações que fizeram para responder o problema. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos com as atividades desta semana. Muito bom dia, pessoal do quinto ano. Sejam bem-vindos à semana 4 de matemática. Bom, a unidade temática de hoje serão números. Objeto conhecimento, cálculo de porcentagens e representação fracionária. Habilidades envolvidas, associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100%, respectivamente, a décima parte, quarta parte, metade, 3/4 e 1/3 para calcular porcentagens, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora em contexto de educação financeira, entre outros. Conteúdos relacionados à ideia de porcentagem, conhecimento sobre percentual de uma quantidade em relação a outra e estratégias de cálculo de porcentagem. Muito bem, pessoal, o tema desta semana será porcentagem. E nesta semana nós vamos retomar para que você possa aprender como se calcula a porcentagem, certo? Bom, quando nós falamos em porcentagem, pode ser definida como a centésima parte de uma grandeza, ou o cálculo baseado em 100 unidades. Utilizamos o símbolo porcentagem para representar a porcentagem. É óbvio, né, professor? Calma, calma, nem tudo que parece tão óbvio é óbvio assim, tá? 25%, por exemplo, significa que temos 25 partes em algo que foi dividido em 100 partes. Podemos usar também a representação decimal ou fracionária. Para representar uma porcentagem, a representação decimal ou fracionária é de grande importância e a utilizamos para cálculos da porcentagem de um número. Muito bem, olha só. A porcentagem faz parte da divisão dentro da matemática. Um tema que nós já tomamos e retomamos várias vezes esse ano. E ela é muito importante porque faz parte do nosso dia a dia. Principalmente a porcentagem está presente na nossa vida cotidiana quando estamos lidando com o sistema monetário. Sabe uma forma simples de entender porcentagem? Uma dica que o professor quer dar para vocês? Compara com o centavo. Tá certo? Então assim, quando você fala em 25%, você está falando em 25 centavos. Ou seja, o inteiro, R$1, foi dividido em 4 partes iguais. 25 em 100 quer dizer que você tem um total. Lembra quando nós estávamos trabalhando com material dourado? Quando a gente trabalhou com material dourado? Isso aconteceu com vocês lá no segundo e no terceiro ano, aquela plaquinha. Então olha só, essa plaquinha que nós temos aqui ao lado, ó, essa plaquinha, ela representa 100 unidades, certo? E você conta quantas partes foram pintadas desses 100? 25. Retomamos aqui então a ideia de fração. Ou seja, a parte de baixo, o denominador, é o 100, que representa quanto foi dividido. E a parte de cima, o numerador, representa quanto foi retirado. 25 centavos. 25 centavos. Entendeu?
Então olha só, toda vez que nós vamos pensar em porcentagem, nós podemos associar o pensamento ao dinheiro, aos centavos, ao real. Tá? Então quando você fala em 1%, 1 centavo, 10%, 10 centavos, 50%, 50 centavos, 75%, 75 centavos, R$1, 100% ou o inteiro. Beleza? Pera aí, se o inteiro é R$1, então 25 centavos quer dizer o quê? Que o inteiro foi dividido em 4 partes, ou seja, 1/4. Beleza? Bom, se você pensar desse jeito, associando a porcentagem aos centavos, vai ficar bem mais fácil de você compreender como ela funciona. Não se esqueça, a matemática tem sua linguagem própria, então esse símbolo da porcentagem quer dizer que o inteiro está sendo dividido de maneira fracionária em 100 partes iguais. Por isso, porcentagem, por isso esse símbolo que representa essa barrinha com essas duas bolinhas, representa a porcentagem. Ah, o professor vai colocar aqui agora a explicação, retomando a aula sobre divisão e porcentagem que o professor já passou para vocês, beleza? Bom, como eu prometi para a Júlia, né? Hoje eu vou retomar a divisão, mas com porcentagem. Certo? Então, vamos lá. Você sabe o que é porcentagem? Como podemos trabalhar com números fracionados em porcentagem? Já aprendeu como resolve esse tipo de divisão no nosso dia a dia? Vamos aprender um pouco mais sobre o tema? Vamos lá? Bom, na nosso PET, quando a gente estava trabalhando, o professor falou com vocês a respeito de que a porcentagem é uma divisão por 100. Muito comum quando nós usamos o nosso sistema monetário, os reais, certo? Então, hoje o professor vai focar apenas no que é porcentagem. O símbolo é esse que vocês estão vendo aqui, ó. Uma barrinha com 2 zeros, representando que está sendo dividido por 100. Você já viu na nossa aula do sistema monetário que as divisões por 100 têm formas diferentes de se ler e usar. Uma delas é a porcentagem. Não é a única, mas é uma das que usamos. A porcentagem é empregada o tempo todo nas relações comerciais e em várias outras situações do dia a dia. É bastante comum ver em vitrines de lojas ou em contas de energia, por exemplo, o uso do símbolo de porcentagem para passar alguma informação. Chamamos de porcentagem qualquer razão de divisão que tem o denominador o número 100. Essa definição é a definição de porcentagem. Você já deve ter se deparado no dia a dia com uma situação do cotidiano em que se utilizavam porcentagem, seja de descontos para você comprar determinado produto, seja em multas pelo atraso de contas. A porcentagem ela está muito presente em nosso dia a dia. E quando a gente fala em porcentagem, nada mais é do que uma divisão em 100 partes iguais. Por isso que na aula do sistema monetário o professor falou para você pensar em centavos, 100 partes iguais, para comparar e utilizar a porcentagem. Ou seja, porcentagem nada mais é do que uma fracionação ou divisão por 100, representações e símbolo da porcentagem. Para representar a porcentagem de um número, é bastante comum nós escrevermos o símbolo %. Considerando-se essa representação pelo símbolo da porcentagem, existem 3 formas de representar-se a porcentagem: a percentual, a fracionária e a decimal. Utilizamos o símbolo % para representar a porcentagem.
20%, por exemplo, significa que temos 20 partes de algo que foi dividido em 100. Podemos usar também a representação decimal ou fracionária para representar uma porcentagem. 20% significa que 20 foi dividido 100 vezes. Em decimal nós temos 0,20, também podendo ser representado por 0,2. Por isso que o professor falou para vocês aquela vez, ó, lembra em centavos, 20 centavos. A representação decimal ou fracionária é de grande importância e utilizamos-la para o cálculo da porcentagem de um número. 20% em fração fica 20 dividido 100 vezes. 20 dividido 100 vezes. A representação percentual é a representação que utiliza o símbolo porcento, como nos exemplos a seguir. O primeiro exemplo, lê-se 1%. O segundo exemplo, lê-se 100%. Terceiro exemplo, lê-se 20%. O quarto exemplo, lê-se 5%. A porcentagem também pode ser representada por números decimais. Agora preste atenção. 13,25%. Olha só, lemos 13,25%. E o que é representação fracionária? É outra representação bastante comum utilizada para cálculos envolvendo a porcentagem. Basta escrever uma fração do número sobre 100. Quando eu estou fazendo uma fração, o número que eu chamo de denominador é aquele que determina quantas vezes o inteiro foi dividido. E o numerador, quantas partes eu estou retirando, certo? Então olha só, em uma operação que apresenta 20%, o meu denominador é a porcentagem que está sendo dividido por 100. Já o meu numerador são quantas partes estão sendo retiradas. 20 partes em 100 divididas. 5%, eu estou retirando 5 partes em 100 divididas. 13,25%, eu estou tirando 13 partes, 25 em 100 que foram divididas. Toda vez que eu falo em fração, quer dizer que eu estou fracionando um inteiro. Muita atenção nisso, que a porcentagem e a fração você pega o número inteiro para dividi-lo, certo? Representação decimal também pode ser utilizada para a realização de cálculos, como vimos nos 20%. Significa a divisão de 20 por 100. Para representar assim essa porcentagem na forma decimal, basta fazer a divisão. 20 dividido por 100 igual a 0,20, 0,2. 5% quer dizer que o 5 vai dividir por 100, 0,05. 13,25%, 13,25 dividido por 100, 0,1325. Observa que agora nós vamos fazer o raciocínio com divisões de números menores que o que vai dividir. Aí entra a atenção no exercício de divisão. Eu estou sentindo uma treta! Como calcular a porcentagem? Bom, existem várias aplicações da porcentagem e para cada uma delas há um método diferente de resolução. Para resolver-se problemas de porcentagem, é bastante comum o uso da regra de 3 simples ou operações com frações e números decimais.
Mas essas matérias você vai estudar lá no 6º ano ou mais para frente. Eu não entendi o que ele falou. Vamos fazer um exemplo aqui de calcular 20% de 400. É claro. Ao invés de usar a regra de 3, que você vai aprender mais adiante, nós vamos fazer a divisão. Podemos realizar a divisão 400 por 100. Assim, conseguiremos encontrar quanto vale 1% desse valor. Depois que você encontrar esse valor de 1, você vai multiplicar por 20. Por quê? Estamos procurando 20%. Parece difícil, né? Mas espera aí que o professor vai mostrar que não é tão assim. 2000 anos depois. Observa o cálculo, ó. Vamos ter 400 e dividir por 100. Nesse cálculo, 400 representa o meu inteiro. E como eu vou procurar a porcentagem, vou dividir por 100 esse inteiro. Certo? Então, como o professor ensinou vocês? Primeiro faz a ordenação. Depois você coloca o quadro de valor de lugar em todas elas e observa, tanto a unidade no dividendo quanto a unidade do divisor são iguais a zero. O que eu posso fazer? Vamos eliminar a casa das unidades. A dezena nos dois também é zero. O que eu posso fazer? Eliminar. Me sobrou apenas 4 dividido por 1. E aí, na tabuada do 4, qual que é o número que multiplicado por 1 dá 4 chega perto sem passar? Vamos observar? 4 vezes 1, 4. Eu tenho 4, vou tirar 4, fica 0. Depois que fizermos essa divisão, encontramos o valor de 1%. 1% de 400, pela nossa conta, vale 4. Como precisamos encontrar o valor de 20%, agora precisamos multiplicar o 4 por 20. Observa aí mais uma vez, você vai precisar usar a tabuada. Você vai lá, ó, 20 vezes 4, eu vou encontrar o valor de 80. Bom, se encontramos o valor de 80, podemos dizer que 20% de 400 é igual a 80. Ficou fácil, né? Ah, agora eu entendi! Bom, o próximo que nós vamos fazer, o próximo método é utilizando a calculadora. E em certas ocasiões, você pode usar a calculadora, mas muito cuidado com essa dica, tá bom? Por que muito cuidado? Você precisa aprender a fazer calculando com a operação. Existem algumas oportunidades que você não vai poder utilizar-se da calculadora. Provas, concursos, são situações que proíbem o uso da calculadora. Quando a gente estiver trabalhando com a calculadora, então, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção que esse aqui é o símbolo da porcentagem na calculadora. Estão vendo? E aí, eu vou calcular, vou fazer o mesmo cálculo. Eu vou procurar, né? Eu tenho o total que é 400 e quero saber 20%, eu já sei. Então eu vou subtrair 20%. A calculadora já me mostrou, ó o valor, 80. A calculadora é muito rápida para fazer isso. Por isso, você não pode ficar dependendo apenas da calculadora. Você precisa entender como faz o cálculo com a divisão, com a multiplicação, porque nem sempre você vai ter esse dispositivo na sua mão para poder usar. Nem toda situação você vai poder usar uma calculadora. Então vamos lá, ó. Observa como é que fica. Quando eu quero descobrir a porcentagem de um total, primeiro eu digito o valor que eu estou procurando. No caso, o professor digitou 3.500. Esse foi o exemplo que o professor colocou para vocês lá no grupo da sala do WhatsApp. Se você sabe a quantidade, vai ser muito fácil para calcular. Basta apertar a tecla de subtração. Então eu tenho 3.500 menos 7,5
E aí eu aperto a tecla porcentagem. A calculadora já vai me entregar a resposta. 7,5% de 3.500 é igual a 262,5. A terceira forma é a regra de 3 simples. A regra de 3 ela é uma multiplicação cruzada. Vocês vão aprender nos anos da frente, tá? Mais para frente. Agora, dessa forma, a regra de 3 te ajuda a fazer um monte de contas diferentes, tá? Vocês vão aprender com mais detalhes depois. O professor só vai mostrar para vocês aqui como que ela funciona. Então eu tenho o valor, né? O valor total, que é 750, e ele vale 100%. Eu quero descobrir quanto que vale. 90 vai ser igual a x. Então na regra de 3 eu faço a multiplicação. 750 vezes x, 90 vezes 100%. É nesse ponto, pessoal, que a maioria das pessoas fala: ah, eu odeio matemática. É claro. Calma, gente, isso é muito simples. Olha só, como eu multipliquei 750 por x, x é um número que eu não sei, que eu estou procurando, que na matemática a gente chama de incógnita. É a verdade. Eu coloco ele desse lado aqui da igualdade. É o número que eu não sei, que eu vou procurar. E o 90 eu vou multiplicar por 100. Eu estou sentindo uma treta. 750x vale 9.000. Mas eu não estou procurando quanto vale 750x. Eu estou procurando qual é o valor de x. Então vou pegar esse 750 e vou jogar lá para o outro lado. Só que para passar os 750 para o outro lado da igualdade, aqui ele está multiplicando x. Ele vai passar para cá dividindo. Então eu tenho x é igual a 9.000 dividido por 750. Calma, calma, calma. Não existe letra na matemática. Não minto. O x aqui não é uma letra. É um número que eu não conheço, que eu vou procurá-lo. Como é que eu faço então? Se eu não conheço, o número vai continuar sem eu conhecer. Vou trabalhar com o número que eu conheço. Eu sei que esse número aqui vai ser igual a 9.000 dividindo 750. Como é que fica o trabalho? Vamos para a divisão de novo. Lembrando que sempre para fazer uma divisão, você precisa ter a tabuada na cabeça. Tá certo? Então olha lá. Eu tenho 9.000 dividindo 750. Olha o quadro de valor de lugar, ó. Unidade com unidade, dezena, dezena, centena, centena, unidade de milhar. Opa! Vamos dividir isso aqui direitinho para ficar bem claro para todo mundo ver. A unidade vale 0. Tanto no meu dividendo quanto no meu divisor. O que eu faço com ela? Elimino a classe da unidade. O que sobrou para mim? 900 dividindo por 75. Vamos trabalhar? Facinho, ó. Eu vou olhar a unidade de milhar. Dá para dividir? Não. Não vou conseguir trabalhar só com a unidade de milhar. Eu vou ter que trabalhar com 90 centenas. Eu tenho 90. Dá para mim dividir por 75? Dá. Gente, na tabuada do 75, que número que eu multiplico por 75, que dá 90? Professor! Eu só aprendi até a tabuada do 10! Calma, gente, olha só. Quantos 75 cabem dentro de 90? Pensa. 75 mais 75 dá 150. Então cabe apenas um 75.
1 vezes 75, 75. 75 para chegar no 90, quanto falta, hein? Vamos lá. Calculador. Eu, com os meus dedos, ó. 75 na cabeça. 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84, 85. 86, 87, 88, 89, 90. Gastei 15 dedos. Ah! Acabou minha conta? Nananina não, porque o 15 está ali e eu ainda tenho uma ordem para dividir. A ordem da dezena. Então o que eu faço? Desce o zero aí para a gente calcular. Ah! 2 vezes 75, 150. Deixa eu colocar aqui. Resultado. 150 tira 150. Zero. Quanto vai valer o X aí então? O X vai valer 12. O que eu estou então procurando? Sim, o X vale 12. Quantos por cento 90 representa de 750? 12%. Vamos conferir com a nossa calculadora agora? Vamos lá? Então vamos lá. Eu quero saber 750 menos 12%. Olha lá que interessante. Exatamente o número que nós estávamos procurando. Ficou fácil? 90 é a resposta. Então você conseguiu fazer a operação com a divisão, chegando assim ao resultado que nós estávamos procurando. Repara, a regra de 3 é um truque que a gente ensina lá para os meninos do 6º ano, 7º ano, mais lá para frente, e tem um truque no concurso. Aquilo que você não responde com regra de 3 não é matemática. Presta bastante atenção nisso. Mas ó, você vai aprender regra de 3 depois. Agora você precisa focar em como resolver divisão, multiplicação, subtração e adição. Aprendendo essas 4 operações agora, depois você vai conseguir executar as outras operações que nós vamos precisar mais para frente com muito mais facilidade. Lembrando que para entender porcentagem, você precisa entender da divisão. Vamos então repassar? Só relembrando então, ó, o que é porcentagem? A porcentagem é a divisão por 100. Aí você pergunta, mas professor, lá na prova tinha um exercício que perguntava 17,5%. Esse meio vai ser fração, que a próxima aula o professor vai explicar também. Mais uma vez, o que significa fração. Lembrando que porcentagem e fração são formas de divisão. Então, se lembre bem lá quando o professor ensinou como fazer a divisão. Vai precisar trabalhar bastante com isso. Para fazer uma boa divisão, você precisa estar com a tabuada na ponta da língua, senão não consegue. E outra coisa que você precisa fazer, usar o quadro de valor de lugar em todas as operações. Esse quadro é muito importante para que nós possamos resolver as atividades. Então, ó, exercite bastante, observa todas as atividades da apostila. Lembra, pega o valor total, divide por 100 para encontrar quanto vale 1%. No exercício do PET, deixa eu só pegar ele aqui para ficar mais claro para vocês. Muito bem, pessoal, esse foi o exercício do PET que levou o professor a reexplicar. Olha só,
ele estava dizendo, ó, de acordo com o texto, 17,5% da população indígena não fala português. Considerando o total de indígenas identificados pelo censo, 817 mil, quantos indígenas representam aproximadamente a porcentagem dos que não falam português? Então olha só, você vai precisar para esse exercício aqui claramente fazer o uso da divisão. Você já tem o valor total, que é 817 mil, explicado aqui na atividade. 817 mil é o valor total. E quanto que você vai procurar? Então, olha só, você vai procurar quanto vale 17,5% aproximadamente. Quanto será que vale aproximadamente 17,5% de 817 mil? A conta que você vai fazer na calculadora é simplesinha demais. Olha só, você vai colocar na sua calculadora 817 mil dividindo por 100. Você vai achar que é 8,17 o valor de 1%, certo? Multiplica isso vezes 17,5. 142.975. 142.975. Aproximadamente, letra B, 145 mil. Tá vendo aqui como é fácil? Mas para isso você vai precisar prestar muita atenção nessa explicação que o professor deu. Como que eu vou descobrir? Tem o total, é o 100%. Esse total eu vou dividir por 100 para encontrar quanto vale 1%. E aí, dividindo, eu multiplico pelo tanto que eu tenho de valor na porcentagem para saber quanto vale. Mas olha só, essa forma de fazer na calculadora, e tem a forma que o professor ensinou mais uma vez de fazer com a operação. Então treine essas duas partes, refaz, corrige aí a sua atividade das atividades complementares, assista de novo toda a parte do vídeo que o professor explica como realizar essas operações para ficar bem mais fixo na sua cabeça. O professor vai dar mais exercícios sobre porcentagem e na próxima aula o professor vai falar com vocês sobre o que é fração. Nós vamos lembrando que essas aulas elas são uma apresentação, tá certo? O professor não vai ficar cobrando muito isso para vocês, porque nós estamos aprendendo agora o que é porcentagem e fração. Perfeito, pessoal? Foca na divisão, hein? E treina a tabuada. Não adianta nada o professor mandar a tabuada para vocês e vocês não treinarem, hein? Responda para o professor. É muito importante que eu faça o levantamento. Quem é que usa o próprio celular e quem usa o celular dos pais para fazer as atividades que nós estamos passando? Nós vamos fazer uma prova que vai precisar do professor fazer uma videochamada com vocês. E aí nós vamos agendar o horário para ficar melhor, para a gente conversar. Exatamente por isso que o professor está pedindo para saber quem é que tem o próprio celular e quem é que usa o celular dos pais, para a gente organizar um horário para a gente fazer essa avaliação. Perfeito, pessoal? Então vamos lá. Não esqueça de responder a sua chamada lá no grupo da sala e reveja toda a atividade de matemática desse PET complementar e também a de ciências e história.
que contém o tema porcentagem. Observa bem se você não deixou de responder essas atividades porque não sabia como utilizar. Agora, eu expliquei mais uma vez. Mais uma vez, gostaria de agradecer aqui a aluna Júlia, que fez o pedido para que o professor retomasse essa atividade. Toda vez que vocês mandam uma questão desse tipo para o professor, mostra o que o professor precisa organizar para a próxima aula. Então, se deu dúvida, não fique com a dúvida, manda para o professor. Eu vou mostrar as diferentes formas de realizar e aquela que é mais adequada para a gente fazer agora. Por exemplo, dividir por 100 para encontrar 1% e multiplicar pelo que você está procurando, tá bom? Mesmo com apoio, com ou sem apoio da calculadora, é importante você saber como calcular a porcentagem, beleza? Bom, não vamos parar por aqui não. Vou indicar para vocês agora um vídeo para a gente assistir que ensina essa prática também. Vamos lá? Bom, pessoal, eu vou indicar para vocês para entrarem aqui no YouTube, no canal da TV Polvilho, se inscrever no canal, marcar todas as notificações e dar um like aqui para o canal. Ah, não se esqueça, tá bom? Todos os vídeos que o professor usa aqui na nossa aula, eles estão presentes no link da descrição. Comparece lá, dá um like para o pessoal, para motivar esses professores que estão nos ajudando. Quem tiver dúvida, o Iberê também do Manual do Mundo fez aqui a explicação da regra de 3, a conta mais importante. Gente, não é errado você não saber. O errado é você não querer aprender, tá certo? Então nós vamos agora assistir um pequeno vídeo onde o pessoal do canal TV Polvilho nos ensina a usar a calculadora. Vamos assistir? Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer porcentagem na calculadora. Super fácil. Você está comprando algum item na internet e esse produto está com um desconto de 20%. Como que você faz esse cálculo? Digamos que o produto custe R$300 e ele está com 20% de desconto. Então você vai apertar o menos e escrever 20, clicar aqui no porcento. Já vai aparecer o valor que você vai pagar pelo produto. Você vai pagar R$240. Se for ao contrário, você quer saber quanto que você vai ter quanto que você vai adicionar. Por exemplo, você está vendendo um produto e você quer saber, vai colocar uma porcentagem para cobrar mais o seu cliente caso ele peça desconto. Então você vai fazer assim. Vamos dizer que seu produto custe R$250. Aí você quer que o seu cliente pague, e você vai cobrar do seu cliente 10% a mais, que é a margem de desconto que você vai dar para ele. Então você vai somar um mais e adicionar 10%. Aí o certo você cobraria R$275 do seu cliente. E é isso. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal. Até a próxima. Eu achei muito interessante colocar esse vídeo para você ver como funciona as nossas relações de comércio. Às vezes quando você vai fazer uma aquisição, uma compra, você chega lá e pede para a pessoa, eu gostaria de um desconto. Se você não souber porcentagem, acaba pagando mais caro pelo produto ou o valor já está embutido. Então, não se esqueça, na sua relação de comércio, quando for comprar alguma coisa, valorize bastante o dinheiro suado, trabalhado que você tem, certo? E não esquece, entra lá no canal Polvilho, dá uma curtida, fala que foi bacana o vídeo que eles colocaram pra gente lá, que auxiliou bastante aqui na nossa aula.
Perfeito, pessoal? Então vamos lá? Revisem as atividades do PET que estão com vocês e não percam, na próxima aula, o professor vai abordar frações. Muito bem, e como calcular a porcentagem? Lembrando que dentro da matemática, a porcentagem ela é uma divisão, ou seja, ela tem regras que precisam ser calculadas pensando exatamente dessa forma, uma divisão. Então observa só, uma forma de calcular a porcentagem é por meio da representação com frações, tá? Então presta bastante atenção que você vai usar agora a fração para representar. Para isso, basta você representar o valor percentual sob sua forma de fração e multiplicá-lo, ou seja, vai fazer a operação inversa da divisão. Qual que é a operação inversa da divisão? A multiplicação pelo valor total. Tá? E pelo que eu vou multiplicar, professor? Pelo valor total. Vamos ver o exemplo. Ó. Quanto é 20% de 80? Muito bem, existem várias maneiras diferentes de se calcular isso. Eu penso que é o seguinte, olha, 20% é muito difícil de calcular direto, né? Então vamos lá, quanto que é 10% de 80? 80 dividido por 10 dá 8, então 8 representa 10% de 80. 2 vezes 10 é 20, certo? Então 2 vezes 8, 16. Tá vendo que pelo cálculo mental o professor já consegue estipular quanto que é 20%? Ah, meu professor, e se fosse 25%? Bom, se eu sei que 10%, 80 dividido por 10, são 8, 5%, eu pego 10 e divido por 2, ou seja, metade de 10. Se 8 são 10%, metade de 8 são 4, 5% seria 4. E aí, 16 mais 4 dá 20, certo? 25% de 80 seria 20. Hã? Porque você, ó, 20 mais 20 dá 40, mais 20 dá 60, mais 20 dá 80. Não, então 20 não é 1/4 de 80? 80 dividido por 4 dá 20, 25%. Fácil essa, né? Mas esse é o cálculo mental. Para chegar a esse cálculo, você precisa já entender como faz na prática. E aí nós temos um exemplo muito bom aqui na nossa apostila para você compreender isso. Olha só. A primeira coisa que nós vamos fazer é pegar os 20% e representá-lo em forma de fração. Ou seja, 20 como o numerador e o 100 como denominador. Beleza? Então, eu não sei quanto representa 20%. Na minha cabeça eu sei. Mas vamos fazer o passo a passo. E o inteiro seria 80, certo? Então 80 é igual a 100%. Então eu coloco 80, 20 vezes 80, dividindo por 100. Ah! Professor, que coisa difícil! Não, não é. Lembra a regrinha que o professor passou na divisão? Que toda vez que eu tenho a unidade igual a 0, eu corto ela na operação? Então vamos lá, eu tenho o 0 em 20, o 0 em 80 e as duas casinhas representando o 0 na centena, certo? Em 100. Corto todos os zeros, o que eu fico? 2 vezes 8 em cima de 1. 1? Calma. 1 aí vai representar o inteiro. Beleza? Então vamos lá. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então você pode ficar tranquilo. Esse 1, depois que eu tirar os zeros, ele vai sumir do cálculo. Tá? Calma. Então quanto que é 2 vezes 8? Olha a tabuada, gente. Olha, é muito importante. 2 vezes 8 é 16. Reparou? Esse é o primeiro passo para depois você chegar no cálculo mental que o professor falou lá no início. Tá? Então olha só. Você coloca as duas unidades que estão aparecendo no seu problema no cálculo e faz a multiplicação
cortando os zeros. Beleza? Vamos pro próximo. Mas esse é um exemplo que o professor preparou. Eu separei um vídeo também que vai nos ajudar a compreender como fazer esses cálculos, mas com outros exemplos. Vamos então assisti-los juntos? Muito bem, pessoal, ó, presta atenção. Esse vídeo vai estar também na descrição do vídeo. Clica lá, vocês vão chegar no canal. E a ideia aqui é que você compreenda a representação da porcentagem e como fazer esse cálculo em situações problemas. Vamos então prestar atenção em mais esse vídeo? E aí, moçada fera da matemática, tudo bem com vocês, meus amigos? Aqui novamente com você, o professor Revson Medeiros, aquele que descomplica tudo na matemática. E hoje tem um dos assuntos mais importantes, meu filho, desse quinto ano. É um assunto que você vai usar bastante até o final da sua vida. Eu não digo nem da vida acadêmica, mas o final da sua vida inteira. É um assunto chamado porcentagem. Isso mesmo. Hoje nós vamos aprender a trabalhar com porcentagem. Mas antes, vamos entender o que é que significa porcentagem? Olha, geralmente quando nós usamos a porcentagem na matemática, essa porcentagem é usada para cálculo de desconto, de acréscimo, né? Os bancos trabalham muito com porcentagem, né? É um valor, é uma medida matemática usada para cálculos principalmente de valores, né? Na qual você quer acrescentar, você quer diminuir, você quer ter um desconto. Imagina, quantas vezes você já passou numa loja com a tua mãe, né? E tinha lá um brinquedo lá e você olha ali, mãe, aquele brinquedo ali, você ficou louco por aquele brinquedo. Aí tinha lá escrito assim, ó, olha, esse brinquedo tem um desconto de 10% para quem pagar à vista, né? Aí a tua mãe deu aquela olhada, será que eu compro, será que eu não compro? Então, a porcentagem ela é usada muito no comércio, né? No comércio a gente usa muito a porcentagem. Agora, o nome porcentagem veio de onde, professor? Veio do latim, da palavra percento. Percento quer dizer por 100, né? Então, porcentagem, o próprio nome já está dizendo, é alguma coisa por 100. Moçada, um detalhe aqui, ó. Por exemplo, 10%. O símbolo da porcentagem é esse aqui, ó. Essa barra inclinada com essas duas bolinhas. Então, 10%. Como é que eu represento isso matematicamente? Eu posso representar na forma de fração. Lembra que nós vimos lá atrás fração, né? Então, 10% é a mesma coisa que 10 por 100. Olha aí, ó, por cento, né? Do nome latino lá, da latina, né, que a gente viu. Então, 10 por 100. Então, posso representar qualquer porcentagem na forma de fração. Isso vai ajudar muito. Lembra que eu falei lá na aula de quantidade de fração, né, que você ia usar? Então, é agora. Beleza? Agora, vamos ver um exemplo aqui, para ver como é que funciona isso? Como é que você trabalha com a porcentagem? Olha lá. Vamos ver esse primeiro exemplo aqui, ó. Eu quero saber quanto é 20% de R$200. Vamos lá, 20% de R$200, beleza? Como é que eu vou fazer esse cálculo, professor? Eu vou pegar o 200 e multiplicar pela porcentagem, ou seja, 200 multiplicado por 20%. Só que essa porcentagem você vai transformar em fração. 20% não é a mesma coisa que 20 sobre 100? Então vai ficar 200 multiplicado por 20 sobre 100. Olha o que eu posso fazer, eu posso cancelar os dois zeros de baixo com os dois zeros de cima. Aí vai ficar 2 vezes 20, 40. Então significa que 20% de R$200 equivale a R$40. Agora vamos colocar uma situação problema? Ó, nesse exemplo 2, vamos colocar uma situação problema. Vamos pegar um problema no dia a dia. Ó, acompanhe comigo esse exemplo aí, ó. Uma loja vende um determinado produto a R$300. Mas se o cliente pagar à vista, ele ganha um desconto de 25% do preço total. Quanto pagará o cliente que comprar esse produto à vista? Beleza? Vamos ver então como é que fica essa situação? Vamos lá. Primeira coisa a fazer aí, o que que é? Já que ele vai ter um desconto de 25% em cima do preço total, nós vamos primeiro ver quanto é 25% de 300. Então o que que a gente combinou? É só pegar o 300 e multiplicar pela porcentagem. 300 vezes 25%. Transformando 25% em fração vai ficar o quê? 25 sobre 100. Cancela os zeros de cima com o zero de baixo. E aí 3 vezes 25 dá 75. Então quanto foi que o cliente pagou? R$75? Não. A loja vai dar um desconto de R$75. Viu? Porque ela vai dar um desconto de 25%. Então, já que ela está dando um desconto, eu vou pegar o preço normal, o preço anterior, e subtrair
pelo desconto, que é de R$ 75,00, viu? Então, quando ele falar desconto, você subtrai. Se ele falar um acréscimo daquela porcentagem, você soma, né? Então, 300 menos 75 dá o quê? R$ 225,00. Esse vai ser o preço pago pela pessoa que for comprar o produto à vista. Não é que é legal, pessoal? Então, isso aí você vai usar bastante na sua vida. Porcentagem é um assunto que você vai usar o tempo todo, beleza? Espero que você não tenha tido dúvida nisso, né? E não esquece, hein? Tem que resolver exercício, senão não vai adiantar nada. Matemática tem que treinar. Um grande abraço para vocês, pessoal. Valeu e até a próxima aula. E bem, pessoal, ó, a aula do professor Revson vai estar na descrição da nossa aula. Não se esquece de passar lá no canal do professor Revson e dar aquela comentada, aquela curtida no vídeo. E, como ele nos orientou, matemática não adianta a gente ficar só na conceituação. Vamos para os exercícios? Vamos lá, pessoal, olha, o primeiro exercício é o seguinte, ó. Cada um dos quadros abaixo está dividido em 100 partes iguais. Escreva as porcentagens correspondentes. Então, observa que você vai olhar as figuras e vai contar os quadrinhos para marcar quantos por cento foi retirado em cada imagem, da letra A, B, C e D. Bom, então observa as plaquinhas em cada um dos exercícios e escreva no espaço adequado quantos por cento a parte colorida representa. No exercício número 2, você vai calcular as porcentagens como no exemplo dado. Então, olha só, você vai fazer o cálculo de porcentagem usando como base a estratégia que nós ensinamos hoje, tanto o professor quanto o professor Revson no vídeo indicado. Então, olha só, na letra A está resolvido. Então, é só você observar a letra A e fazer as letras B, C, D, E e F. Olha só. 40% de 150. Não se esqueça de usar a representação como fração, tá? 40% em forma de fração, multiplicando o total, que é o 150. 40 vezes 150, dividido, você vai encontrar o resultado. Então, usa a estratégia e responda a letra B, a letra C, letra D, letra E, letra F, a letra G e a letra H. Pode usar o seu caderno para fazer o cálculo, se o espaço aqui estiver muito pequeno. Se você achar que esse retângulo que está aqui na apostila for um espaço pequeno para fazer o cálculo, usa o caderno para fazer o cálculo. Mas não esquece, manda a foto de como você resolveu para o professor compreender se você entendeu ou não a estratégia para resolver o cálculo de porcentagem. Não adianta você só anotar aqui o resultado, porque eu não vou entender se você aprendeu ou não a fazer o cálculo. Mais importante do que a resposta correta é você postar como você pensou para fazer aquele cálculo. E aí é no exercício que você resolveu que o professor vai entender isso, se você entendeu ou não a matéria de hoje, beleza? Bom, pessoal, o exercício número 3 estão divididos em algumas situações e problemas. Então você vai ler com atenção o texto, separar as informações e calcular as porcentagens pedidas. Não esquece que além do cálculo você precisa ter a resposta para a atividade, beleza? Letra A. Se uma empresa possui 100 funcionários e 30% são mulheres, qual é a porcentagem de homens nessa fábrica? Quantos homens trabalham na fábrica? Primeiro você vai calcular para descobrir a porcentagem de homens que trabalham na fábrica e depois vai responder quantos homens trabalham nessa fábrica, beleza? Esse é o problema da letra A. Para o problema da letra B, você tem o seguinte texto. Catarina recebe R$ 1.200 por mês. Esse mês, ela receberá um aumento de 20%. Quanto ela receberá de aumento? Observa agora que a pergunta é quanto ela vai receber de aumento. Você vai calcular 20% em 1.200 para responder qual é o aumento que a Catarina vai receber na letra B. Beleza? Para o exercício da letra C. Maria quer comprar um celular, fez uma pesquisa e encontrou em uma loja por R$ 1.800. Ela conseguiu um desconto de 15%.
quanto Maria pagará pelo celular. Observa que na letra C você vai calcular quanto é 15% de 1.800. E aí você vai fazer um desconto no valor. O que é um desconto? Observa de novo na aula que nós explicamos. Vai ser 15% a mais ou a menos que ela vai pagar no final? Letra D. Marcos tem um álbum e já comprou 300 figurinhas, mas 40% delas são repetidas. Quantas figurinhas repetidas ele tem? Observa que agora você vai calcular 40% de 300 para descobrir a quantidade que ele tem de figurinhas repetidas. Beleza? Faça o cálculo, usa o espaço na apostila ou o caderno, manda foto para o professor ver se você compreendeu como é feito o processo de encontrar a quantidade pela porcentagem e vamos para frente. Atividade 4. Veja agora como é possível usar a porcentagem no dia a dia. O preço normal de uma jaqueta é R$ 240. João comprou com um desconto de 15%. De quanto foi o desconto? Por quanto o João comprou a jaqueta? Olha só a representação. O valor da jaqueta, R$ 240. 15% de 240. Quanto vai ser? 15 centavos vezes 240. 15 centavos vezes 240 dá 3.600 dividido por 100. 3.600 dividido por 100. Corta os zeros, chegamos a 36. Aí eu tenho 240 e tiro 36 que foi o desconto. Quanto será que ele vai pagar? A jaqueta foi comprada por R$ 204. Fácil, né? Muito bem. Bom, a porcentagem é muito fácil porque ela está presente no nosso dia a dia. Então vamos ver se você entendeu realmente o processo. Ó. Agora você pode ver o que teve de desconto nesse produto. Uma loja fez uma liquidação dando 30% de desconto em todos os produtos. Observe uma lista dos produtos vendidos pela loja. Chinelo, R$ 40. Camisa, R$ 60. Vestido, R$ 165. Casaco, R$ 300. Tênis, R$ 120. Bolsa, R$ 80. Escreva abaixo o valor de cada produto, já com o desconto. Então olha só, você vai fazer o cálculo sobre o preço de cada um desses objetos. Não se esqueça que o desconto é de 30%. Quando nós falamos de desconto, nós estamos aumentando ou diminuindo o preço? Essa é a primeira coisa que você tem que pensar. Muito bem, pessoal. Não se esqueça que a matemática sempre é uma linguagem para explicar o nosso mundo, como nós nos relacionamos no dia a dia. E a divisão está presente muito mais do que apenas na escola. É o que nós vemos quando falamos em porcentagem. Está presente em tudo que nós compramos no dia a dia. Principalmente quando nós pedimos, dá aquele desconto aí. Mas também está presente nos cálculos bancários. Eu vou comprar isso aí, mas eu vou passar no cartão de crédito. No cartão de crédito tem um aumento de 3%. Isso não é nada, eu consigo pagar. Mas olha no final, quanto vai ser esse aumento de 3%? Ou quando você vai fazer uma compra numa loja. Não, nós dividimos em 20 vezes, sem juros, 24 vezes. 24 vezes, os juros é baratinho. Os juros é só de 2% ao mês. Em 24 vezes 2%? Pera aí. 2%, 2 vezes 24 é 48. Ou seja, eu estou pagando metade do preço a mais. É exatamente isso, você está pagando metade do preço a mais. Quer ver como isso fica um absurdo? Quando você vai colocar em parcelas maiores, por exemplo, 1% ao mês, só que você vai pagar em 36 meses. 36%. Mas isso não é nada, professor. Estou pagando ali R$100, 36% é R$36 a mais só. Só que esse 36% está lá em preços muito altos, como financiamento de carro, né? E aí você vê, 36% em 70 mil,
Por isso é importante você pensar a matemática como sendo parte do seu dia a dia, para observar o quanto o dinheiro que você está movimentando está te trazendo de benefício e quanto você está perdendo nos parcelamentos ou ganhando no pagamento à vista. Por isso, pensar matemática é muito mais do que só resolver problemas dentro da escola. Certinho, pessoal? Não se esqueça, responda a sua chamada no grupo da sala do WhatsApp e manda as fotos das atividades para o professor ver se você entendeu realmente a atividade proposta para o dia de hoje. Um abraço e até a próxima aula. Eu voltarei.